Bom dia a todos. Agora nós vamos começar nossas apresentações, começando já com chave de ouro com o Dr. Gilberto Martins, que vai falar um pouco sobre câmeras de vigilância. Dr. Gilberto, assim que já pode começar a apresentar. Bom dia a todos. Vou aqui carregar rapidamente e falar em 10 minutos sobre esse tema que é tão interessante, né? Da, da videovigilância, né? E como isso... Conseguem ver a projeção da tela? Sim. Ok, perfeito. Né? Bom, as imagens, elas atraem uma série de direitos, por exemplo, direitos de autor, que não são objeto aqui hoje, mas são objeto daqui hoje os direitos de privacidade, intimidade e proteção de dados pessoais. O caso da Cicarelli foi um caso super, assim, notório, né? Ela foi filmada junto com o namorado em cenas íntimas numa praia aberta na Espanha. Qual foi a decisão da justiça ao final? Foi dizer o seguinte: privacidade ela não tinha, porque era uma praia aberta. Mas intimidade ela tinha, porque era uma cena íntima, uma cena supostamente de sexo, né? Então, quem filmou podia ter filmado, porque não havia o direito à privacidade ali. Mas postar na internet, não, né? Porque era uma cena íntima. Então, isso mostra, assim, que com relação a imagens, a gente tem esses três direitos. Havia dado pessoal ali envolvido? Sim. Por quê? Porque o dado pessoal é aquele que identifica a pessoa. E a Daniela Cicarelli tinha acabado de se divorciar do Ronaldinho Fenômeno, que tinha jogado por muito tempo na Espanha, tinha ficado célebre e tinha se casado com toda pompa e circunstância, então, com a Daniela Cicarelli. Então, esse caso mostra muito bem para a gente que não é possível, assim, filmar livremente, né? O que a LGPD diz sobre esse assunto? Todo mundo, no senso comum, pensa assim: olha, imagem é dado biométrico, então é dado sensível, então não pode. Eu queria destacar que não é só por ser dado biométrico e não é só por ser dado sensível, não. De repente, eu tenho uma situação, uma imagem que não se refira à convicção religiosa, à opinião política, nada disso, e, portanto, não é sensível, né? Mas, mesmo assim, é um dado pessoal. Então, eu não posso, do ponto de vista da LGPD, mostrar imagens que identifiquem as pessoas, assim, sem o consentimento delas. Depois a gente tem o artigo 50, que é super importante, porque diz que as organizações podem fazer suas regras de boas práticas e de governança. Não basta implementar uma boa prática, tem que monitorar, fiscalizar a consistência daquele procedimento, né? Então, tendo comentado qual é a base legal, e ela é semelhante à da Europa também, nem que isso tenha sido aplicado, né? Aqui a gente tem no lado esquerdo uma decisão do ICO, que é a Autoridade Nacional do Reino Unido, lá na Grã-Bretanha, dizendo: polícia, vá mais devagar com relação a reconhecimento facial e justifique o uso, porque é sujeito a falhas. E no lado direito, a gente tem, no início da implementação no Rio de Janeiro, em Copacabana, várias falhas. Depois isso foi aprimorado, né? E apenas a Justiça não anulou, mas passou a exigir uma certa moderação no uso, né? Então, a gente tem notícias ali recentes dizendo: olha, quando for para mandar alguém para a prisão, procura reavaliar, porque a imagem pode não ser o único critério, né? Esse grau de aceitação, o apetite de risco da população e dos juízes mudou, evoluiu. Então, agora a gente já vai ter, na mesma Copacabana, câmeras nos uniformes, né? Começou agora no Réveillon. E a gente tem a notícia de ontem, super recente, ontem, do Supremo, né? Dizendo que quando você tem uma imagem, por exemplo, no WhatsApp, né? Só aquela imagem não é elemento suficiente para qualificar alguém como em curso no crime de roubo, né? Então, tudo é muita moderação, e a gente tem no ambiente público, assim, vários casos interessantes. Tem um caso, por exemplo, na Inglaterra, num estádio de futebol, em que o telão focou na pessoa quando ela estava faxinando o nariz. Ora,
não faz sentido, né? E, evidentemente, houve uma indenização e tudo mais. Por essas e por outras, aqui a gente tem, por exemplo, o Wembley, o estádio, tem uma política específica com relação à filmagem e tudo mais. E a gente tem a reação dos torcedores, né, com relação a reconhecimento facial. Evidente que tem uma preocupação com segurança, para você evitar os hooligans, aqueles torcedores violentos, né, que é uma parte da justificativa, mas isso gera uma contrapressão, que é, por exemplo, as tecnologias que neutralizam a filmagem, a identificação. Então, você já começa a ter tecnologias de filtro. Então, é pressão e contrapressão. No Brasil, a gente tem também essa questão de imagem, que fazer aqui um paralelo, com estádios, né? E as torcidas. E tem uma decisão já brasileira da Justiça dizendo que quando você não individualiza, você mostra assim um ângulo, uma tomada geral, e você não foca em ninguém, ninguém tem direito de pedir ali uma indenização por dano moral. Mas se focar individualizando, aí você, aquilo vai se transformar num dado pessoal, porque identifica a pessoa, aí você tem que tomar cuidados, porque é passível de indenização. Também a questão da finalidade, o princípio da finalidade, talvez seja o principal da LGPD. Nesse caso aqui no metrô de São Paulo, a primeira vez que implantaram o reconhecimento facial foi para fins publicitários, né? Não foi para fins de segurança, assim, de evitar a questão do assédio, de passageiras, ou coisas do tipo. Então, esse tipo de finalidade foi considerado não compatível, ainda mais que as pessoas não eram avisadas que iam estar sendo filmadas, né? Cada vez que elas olhassem para uma propaganda, um banner de propaganda no metrô, aquilo ia ficar registrado, o olhar delas, elas, etc., né? Então, isso não foi para frente, né? Depois a gente tem uma notícia super recente, do ano passado, né? Em que o mesmo metrô de São Paulo, né? Ele teve a implementação vetada pelo governador a pretexto de questões constitucionais, como é que deputados estaduais podem tratar de alguma coisa que é municipal, né? E então isso não foi para frente. E a ideia era que se filmasse a entrada, a saída, de uma forma geral. E várias entidades de defesa dos direitos dos consumidores, etc., foram contra. Então, existe ainda uma resistência cultural muito forte, né? E na hora que a gente pesa na balança o objetivo, o custo-benefício, uma das motivações, isso aquilo vai valer como prova. Porque se não valer como prova, eventualmente eu não vou querer usar e arranjar tanto problema, né? E a gente tem aqui uma decisão também do Supremo, né, dizendo que condenação com base em foto é anulada, né? Então, eu não estou dizendo que a gente deva assim deixar de filmar, né? Eu mesmo, quando fui executivo jurídico da IBM, tive situação de fraude em que eu usei câmera escondida para flagrante de furto de microcódigo de mainframe. Se a câmera não ficasse escondida, não haveria flagrante. E esse tipo de filmagem foi exibida para o juiz em audiência e o juiz aceitou totalmente. Então, tem casos e casos, né? Você forçar a barra aqui, na primeira notícia ali em cima, obrigando as ILOs a terem câmeras de segurança, indiscriminadamente, não é o caso, né? Tem que ser respeitado o princípio da proporcionalidade. Se eu tenho uma suspeita fundada, aí sim eu vou filmar, né? Depois a gente tem também aqui um caso de vídeo no interior dos banheiros, vídeo e áudio, né? Também foi considerado, olha, não faz sentido. Se fosse antes de entrar no banheiro, né? Alguma coisa assim. Depois a gente tem câmera escondida quando não havia uma suspeita fundada. Aí não pode. Então você consegue hoje ver na jurisprudência alguns critérios, né? Num condomínio, eu posso usar uma câmera de vídeo desde que a convenção do condomínio não proíba e eu esteja focando áreas comuns. Áreas privadas, não, né? Eu posso também usar uma situação de filmagem quando ela não se destina em armazenamento. Eventualmente, eu tenho uma tecnologia que grava, mas não fica exibindo. Eu vou precisar acionar um outro controle ou um outro filtro para poder exibir. E a gravação fica disponível só 72 horas. Então, esse tipo de moderação de meio de campo
que respeita o princípio da proporcionalidade, que é a exigência da justiça. Bom, implementar só não basta. É preciso ter um documento, um programa, né, que formalmente possa ser exibido para as autoridades. Olha, tudo foi feito de acordo com essa política. Aqui a gente tem, por exemplo, o exemplo do ICO, aquele mesmo órgão britânico, né, que é a autoridade nacional. Então, você tem que ter não só o aviso, a placa de sinalização, mas também um comunicado. Esse é um comunicado que o escritório costuma recomendar a cliente, lógico que adaptando a cada situação, né? E a gente recomenda, inclusive, que ele fique num QR Code, né, num QR Code, na placa de sinalização. Porque aí, na mesma placa de sinalização do aviso, alguém pode acessar as regras sobre aquela filmagem, né? Tudo integrado, fácil. Finalizando já, dentro dos 10 minutos, né? Para a LGPD, dados de imagem não são só biométricos, nem são apenas os sensíveis, são em geral, né? Não basta avisar com placa e banner, é preciso ter informação também, as regras, construir boas práticas de governança, formalizando sempre caso a caso. Não existe receita de papelaria. Manter tratamento consistente com a política geral, né? Esse é um capítulo, né, a videovigilância, que se insere no contexto maior. Então, tem que estar conversando com a política de LGPD, com a de segurança da informação, com o código de ética, com a de compliance, etc., para haver harmonia. Senão é um castelo de cartas. Cai uma carta, cai tudo. Se necessário, indicar e qualificar no relatório de impacto, porque como pode ter ligação com dados sensíveis e alto risco, fazer constar no relatório de impacto. Era isso que eu tinha preparado para comentar aqui no roteiro. Eu fico disponível depois para quaisquer perguntas. Eu estou devolvendo aqui, então. Muito obrigado. Bom, então agora, bom dia, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela. Meu nome é Francisco Ramenberg. A gente vai, dentro desse contexto que o Dr. Gilberto nos brindou agora, exatamente mostrando todo o aspecto jurídico, a gente vai falar da LGPD nos assuntos que são inerentes à grande maioria das empresas, que é a área de SMS, saúde, meio ambiente e segurança, e incluindo também a parte de segurança patrimonial. Então, a gente vai dar uma pincelada dentro desse contexto, porque, diante do que nos traz a LGPD, a gente tem posturas a serem adotadas nos dias de hoje que ainda estão voltadas para um passado que não existia LGPD. Então, a gente, dentro desse contexto, a gente vai falar sobre investigação dentro da área de SMS, né? De efetivamente segurança do trabalho. A gente vai estar falando de um item de investigação e desvios que é regulado e a gente tem que acompanhar, porque o processo de desvio pode vir a se tornar um incidente, e é o que não se quer. E como ser conduzido isso? Conduzido isso através das orientações da LGPD. Porque, efetivamente, você vai estar tratando dados de titulares relacionados e há que ter uma organização, um controle positivo disso, uma política de gestão que preserve exatamente os dados dos envolvidos, para que se evite a exposição. Também vamos falar um pouco na área de segurança patrimonial sobre cancelas, catracas e portarias, que nós vivenciamos uma grande mudança nesse aspecto, mas que ainda não está efetivamente implementado. Nesses 12 minutos, 10 minutos, não dá para a gente aprofundar, mas como vocês viram no início da nossa live, a gente colocou 2 QR Codes de soluções que a Módulo traz para exatamente agilizar e facilitar a nossa vida na adequação das nossas empresas à LGPD. Uma delas é a lei digital, que eu vou, daqui a pouco, projetar para vocês, trocar esse slide, para vocês verem uma sequência, uma ideia de como nós
fazemos uma condução de levantamento levantamento de dados que vai nos permitir fazer uma análise inicial e aí propor recomendações em cima da LGPD. Quando a gente fala de investigações de desvios, a gente sabe que isso é inerente dentro daquelas empresas que são obrigadas pela norma e faz parte do nosso dia a dia. Mas como conduzir isso da melhor forma, tratando os dados num sentido positivo de que você tem a preservação daqueles dados titulares. As atividades da rotina do trabalho de cada colaborador dentro de uma empresa, ela é prevista, ela é preconizada. Mas como se tratar isso, antes da LGPD, algumas empresas, por outras necessidades normativas ou legais, já preparavam umas políticas específicas, mas não apenas do tratamento de dados, e sim da preservação da própria empresa como um todo, para evitar exposições, vazamentos e etc. O foco agora é muito mais abrangente. E quando traz isso para a gente tem que ter uma preocupação na condução dessa investigação e na identificação dos desvios. Como nós fazemos isso? Uma das nossas soluções, que é a nossa lei digital, vou passar por compartilhar, nós disponibilizamos e um primeiro passo de aproximação a gente faz através de entrevistas. No nosso caso aqui, eu estou focando efetivamente na área de segurança, meio ambiente, saúde e segurança patrimonial, e a gente então apresenta um roteiro de identificação que nós usamos na nossa metodologia inteligente, interagindo com a equipe dentro da empresa. Então, além da empresa ter o seu DPO, ter o seu comitê sendo tratado, nós interagiremos com os especialistas ou aqueles que têm um conhecimento profundo de cada tema dentro da sua empresa. E aí poderemos fazer o quê? Levantar pontos que estejam frágeis e que possam ser brechas de dados não tanto adequados ao tratamento da lei e que podem gerar processos judiciais, como o doutor Gilberto apresentou. Aqui eu apresento basicamente uma investigação de desvios, onde nós nos preocupamos em identificar. Existe um cadastro específico, ou seja, há um controle cadastral sendo tratado só de investigação de desvios? Ou isso é tratado como um todo? Não há uma preocupação específica para esse tema? Da mesma forma, a gente vai buscar saber se há dentro da empresa, dentro da sua política, algum colaborador que é o responsável em fazer esse controle, essa observação. Se há, ok, já é um bom passo, já há uma preocupação dessa empresa. Num segundo momento, apenas esse colaborador, que é o responsável pela salvaguarda desses dados, tem acesso a eles? Ou algum outro, ele tem alguém que o substitua na sua ausência? Isso é importante, porque os dois têm que estar alinhados com a política da empresa. Nem todas as empresas têm uma política. E aí, quando eu falo aqui, é uma política voltada para a LGPD, especificamente para tratar de investigações e desvios da área trabalhista. Muitas ainda não têm, mas é uma proposição que você tenha uma política geral da empresa, da LGPD, como bem falou o doutor Gilberto, mas que também tenham, dentro dos nichos específicos onde são tratados dados pessoais, políticas pontuais. Caso não tenha, a gente sempre faz a indagação. Ok, já que não há uma política, como vocês fazem o tratamento? Porque quando a gente fala de tratamento de dados pessoais, uma das coisas que vem logo à nossa mente é o ciclo de vida desses dados. Porque tudo tem começo, meio e fim. Né? A gente gosta de falar assim. E esse ciclo de vida
ele tem que estar contemplado de alguma forma quando a gente trata de dados pessoais. Dentro da área ainda de segurança, a gente traz aqui a parte de segurança patrimonial. E aqui a gente vê ainda um pouco tímidas as mudanças, as atualizações, ou melhor, a adequação dos procedimentos ou das políticas naquelas empresas que já têm no tratamento de dados quando a gente faz um acesso, por exemplo, a um lobby de um edifício onde a gente vai fazer uma consulta médica, né? Primeiro questionamento que a gente faz quando a gente interage com as empresas. Vocês têm uma política que trata dentro da empresa de segurança patrimonial? Algumas não têm. Apenas, a gente vai ter a continuidade da live, a gente apenas acham que instalar câmeras já é o suficiente, mas nem sabem o porquê daquilo ali. Não se preocupam com isso. Por outras vezes, você já tem uma política se preocupando com colocação de câmeras, observação, registro de entrada e saída, mas não aderente ou não adequada ao que rege a LGPD. Então, isso é um ponto de identificação que nós vamos interagir com as nossas soluções, levantar os dados, analisar e propor recomendações. Como eu falei na parte de segurança do trabalho, o ciclo de vida é um dos aspectos principais. Aquela coleta, o doutor Gilberto falou, hoje você já tem recursos de câmeras que gravam apenas por 72 horas, mas, do mesmo forma, você não fica exibindo para você ver essas imagens, você tem que fazer um segundo momento, ou seja, já há uma preocupação, recursos já estão disponibilizados para que a gente possa tratar esses dados dentro de um ciclo de vida objetivo, com coleta, uso, o seu armazenamento, o fluxo, ou seja, quem vai ter acesso, a quem interessa essa acessibilidade, quem tem a necessidade de conhecer aquelas imagens ou aqueles dados, e, por fim, momento de eliminação. Traz os dados. Então, hoje, a gente trata muito mais em portarias, cancelas, acessibilidade por catracas. A gente tem que se preocupar muito mais com o que é efetivamente necessário. No passado, a gente buscava, no intuito de maior proteção, maior segurança patrimonial, coletar o maior número de dados. Eu preciso da sua identidade, do seu RG, ou um documento com foto. Preciso tirar uma foto aqui com a webcam e vou registrar aqui no seu cadastro e coleta dados. O momento não é mais esse. Você já tem o lobby normalmente monitorado por câmeras, cada vez com câmeras de maior qualidade. Então, você não precisaria e não precisa mais, quando você faz uma preparação política adequada, com instalação de câmeras positivas, onde você tem todos os ângulos preenchidos e cobertos, você tem uma cobertura 360 graus, não há mais necessidade de você ter aquela webcam tirando uma foto sua. Não há também grande necessidade de você fazer exigências além do necessário para aquela acessibilidade. Eu preciso do seu telefone, eu preciso do número do seu CPF, e aí você faz quase um mini cadastro para poder acessar, para ir no seu médico, que já tem um prontuário seu, seja inicial ou anterior. Tratamento dos dados sensíveis. Se eu estou acompanhado de uma criança, um adolescente, aí eu até incluo um idoso, há realmente a necessidade daquela coleta? Tudo vai depender do seu ramo de atividade, qual o uso que você vai dar para aquilo ali. Mas o que a gente tem que trabalhar como aspectos? A gente tem que trabalhar se eu realmente preciso fazer essa coleta, é essencial para a minha segurança patrimonial, eu vou fazê-la de uma forma minimizada, onde eu vou coletar apenas o necessário. E sempre buscando uma anonimização, seja na coleta, seja na preservação desses dados. Que esses dados cumpram o ciclo de vida mínimo necessário,
e que sigam um fluxo, seja interno ou externo, para quem tem a necessidade de conhecer. Aí a gente pode falar das áreas aeroportuárias, dos portos, onde você pode acessar, você pode ter uma empresa dentro de uma área portuária, e aí você vai ter que coletar dados, e às vezes esses dados têm que ser dados de câmeras, ser repassado por órgãos federais, que aí vai ter uma corroboração, ou mesmo que você não esteja numa área protegida, você, a sua empresa, fica numa localidade, você tem todo um mapeamento por câmeras, isso pode vir a ser requisitado. Então, você tem que começar a adequar o seu pensamento de proteção patrimonial, de segurança patrimonial, à realidade que aquilo ali vai trazer para você. Não é apenas hoje botar uma câmera. Até eu, você, indivíduo, eu quero botar uma câmera para ver o que está acontecendo na rua, na frente da minha casa, para eu me sentir mais protegido na hora de sair de casa. Há uma responsabilidade, lógico, aí a gente está falando de as imagens que aquela câmera vai gravar, pode vir a ser requisitado se acontecer um incidente ou um acidente externo que esteja sob aquela cobertura. Então, nós temos que, exatamente, pessoas físicas, obviamente, diferenciadas, pensar, das pessoas jurídicas, pensar em todo esse ferramental de proteção que nos trazem a videovigilância. Bom, dentro disso, eu ainda chamo a atenção para as portarias. Há realmente a necessidade de se manter um cadastro daqueles dados? Qual o tempo que eu vou manter aquele cadastro ali pré-definido? Então, são itens que nós devemos começar a pensar. Eu tenho, na minha acessibilidade, quantas portarias? Eu tenho uma cancela para veículos, eu tenho cancelas diferenciadas. O aspecto de estar aderente à lei é importante, por maior que seja a nossa empresa, por maior que quantidade de acessos que nós temos que ter disponíveis à nossa clientela, fornecedores. Se eu tenho fornecedores regulares, eu preciso fazer um cadastramento a cada vez? Será que há necessidade? Então, nós temos que buscar políticas que adequem da melhor forma. Então, para esse pequeno intervalo, eu acho que eu consegui abordar aqui, espero que tenha atendido. Eu vou passar, então, agora para o Roberto, né? Obrigado a todos aí. Bom dia a todos, pessoal. Primeiramente, agradecer a oportunidade aí, a maestria com que o doutor Gilberto passou, os pontos com que o Francisco também tocou agora são muito importantes, né? E a minha apresentação, pessoal, é exatamente sobre os sistemas de vídeo monitoramento, né? Então, como que nós temos ferramentas para que nós possamos dar essa responsabilidade e se adequar às regras que a LGPD hoje ela impõe, né? Para a proteção e tratativa dos dados que são coletados de diversas formas. Então, hoje vamos falar do nosso produto, claro, mas quais são os mecanismos que hoje a gente busca dentro de um sistema de, por exemplo, videovigilância, que muitas vezes coleta dados sensíveis e também dados não sensíveis, como que é feita essa tratativa e quais são as ferramentas que a gente dá para que essas imagens não vazem de forma indevida, né? Sempre mantendo também a possibilidade do direito ao esquecimento, que também está previsto no LGPD. Então, a gente vai falar dos mecanismos que nós utilizamos para proteger essas imagens. Primeiramente, a cibersegurança, né? Então, a cibersegurança, ela compreende todas as tecnologias que são projetadas para proteger o seu sistema de invasões, né? Abdução de dados, etc. Então, são todos os mecanismos que nós vamos reduzir o risco desses ataques e invasões, explorações de dados que não são convenientes serem vazados, tanto nos seus sistemas, nas suas redes e nas suas tecnologias. Falando um pouco do sistema de CFTV, né? Todos os nossos módulos hoje já estão em compliance com o LGPD, inclusive GDPR, pois nós somos um software que é mundial, né? Então, nós trabalhamos com alguns mecanismos dentro do nosso software para que a gente possa se adequar e proteger. Claro que isso vem do fabricante, isso não exime a empresa ou
o cliente que está trabalhando com o sistema de CFTV, que ele não tenha que trabalhar com as normas mencionadas tanto pelo Dr. Gilberto quanto pelo Francisco, de proteger esses dados. Claro, nós como empresa Digiforte, nós fornecemos as ferramentas para que essas imagens não sejam vazadas de formas diferentes, de formas indevidas, né? Mas nós também temos que ter as normas bem definidas dentro da empresa, as normas de conduta dos operadores do sistema, para que isso não se torne um problema externo ao sistema de segurança, no nosso caso, o sistema de videovigilância, né? Hoje nós provemos chaves de criptografias proprietárias, ou seja, para que as imagens que são armazenadas dentro do sistema não sejam acessadas por qualquer player, por qualquer pessoa. Nós trabalhamos com toda a parte de ponto a ponto com o nosso sistema, com chaves SSL, TLS. Podemos ainda proteger também, né, as nossas imagens com os padrões AES 128 ou 256, né? Podemos forçar um padrão seguro de senhas para que os usuários tenham ali uma dificuldade a mais em compartilhar as informações, caso eles queiram ter esse tipo de conduta entre compartilhamento de credenciais para acessos. Podemos forçar duplas ou triplas verificações quando um usuário vai fazer login, né? As portas de acessos são totalmente customizáveis dentro do software para que você se proteja por trás de um firewall, por trás ali de um antivírus, né? O gerenciamento dos usuários é de forma completa, ou seja, eu tenho todas as ações do meu usuário, eu posso controlar quantas câmeras que ele pode ver, quais câmeras que ele pode ver, quanto tempo de reprodução ele pode ver, se ele pode ou não fazer exportações de vídeo, né? E tudo isso fica também dentro de uma auditoria do nosso sistema. Então, a auditoria ela vai te permitir saber quando, onde, qual ação foi realizada e a partir de qual usuário, né? Então, a gente tem todas essas informações. Então, por exemplo, na data de hoje, o usuário X, a partir de tal IP, realizou uma exportação de vídeo de X minutos da câmera Y, né? Então, tudo isso fica disponível para que, caso haja um vazamento de informações, seguindo as regras de LGPD, quais as ações que você tem que tomar a partir de um possível vazamento, ou seja, alertar as pessoas, tomar as ações necessárias, vocês saibam quem agir e, se necessário, também quem punir, né? E a marca d'água totalmente personalizável, onde você, caso você venha exportar, como o Francisco mesmo falou, tem uma câmera fora da minha casa, né? Aconteceu um acidente e eu vou ter que entregar essa imagem para as autoridades, eu posso criar criptografia nessa exportação, ou seja, essa criptografia vai ser compartilhada entre o dono da imagem, juntamente com a autoridade que vai estar recebendo ela, e eu ainda coloco uma marca d'água para saber a origem daquela imagem, né? Então, caso haja um vazamento, a gente consegue fazer toda a parte de rastreabilidade de quais foram as pessoas que tiveram acesso a esses dados, né? Então, as chaves proprietárias, o Digiforte criou esse tipo de chave já logo desde o início do software, claro, sempre pensando na segurança dos nossos operadores, segurança dos nossos usuários e também das pessoas que vão receber essas imagens, né? Todas as imagens elas são protegidas por um certificado, ou seja, caso haja qualquer tentativa hoje de alterar ou de manipular esses dados que são gerados pelo sistema, esse certificado se torna inválido, inviabilizando a exportação daquela imagem, pois ela já não tem mais propriedade jurídica, né? Então a gente sabe que foi uma imagem que foi possivelmente alterada, e se ela foi possivelmente alterada, alguém tentou remover algum item da imagem, tentou alterar algum aspecto, e isso pode comprometer os dados, né? E também pode gerar falsas declarações ali sobre o que pode ter acontecido dentro daquele período que nós exportamos, né? Então, as chaves proprietárias, quando a gente vai fazer, isso daqui é um próprio snapshot do nosso sistema. Então, ele é totalmente personalizável quando a gente vai fazer uma exportação. Então, eu coloco o nome da empresa, o nome da pessoa responsável pela exportação, todos os tipos de informação referentes à ocorrência, né? Proteger a chave com criptografia e ainda assim inserir uma marca d'água. Uma vez que eu faço essa exportação, o player ele vai seguir para a gente. Quando eu peço a exportação, a primeira coisa que ele vai pedir vai ser a senha que foi criada. Uma vez que eu ofereço essa senha e a senha condiz com o que foi cadastrado, nós vamos ter acesso àquele relatório que foi realizado pelo nosso operador, responsável pela exportação, e nós vamos ter ali no nosso player, por exemplo,
e todas as imagens protegidas, que nem eu coloquei aqui, ó, Digiport IP Surveillance Brasil, né? Então, eu sei de onde partiram essas imagens. Dentro disso, nós também temos a parte de auditoria. Então, eu sei qual foi o usuário, a partir de quando que ele fez essa exportação e quais câmeras que ele fez a exportação, durante qual período. Então, todas essas ferramentas, elas são providas para que a empresa tome, sim, as suas normas internas, né, de proteção, para que esses dados não vazem de forma indevida, né? SSL e TLS, isso é uma condição hoje que é primordial. Hoje, principalmente, provedores de SMTP, como, por exemplo, Gmail, Yahoo, o próprio Google, eles não trabalham com mais pessoas acessando os seus serviços sem a utilização do SSL. Então, essa é uma tendência cada vez maior dentro de qualquer sistema, você fazer uma proteção ponto a ponto com o Secure Socket Layer, né? E a gente também trabalhar com o TLS para proteger ainda mais essas informações. Juntamente, como eu falei, nós podemos proteger as imagens. Então, além daquela chave que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, que é a chave inicial que nós vamos utilizar para fazer a exportação, caso essas imagens sejam protegidas pelos padrões 128 ou 256 do AES, ele vai solicitar essa chave também para que nós possamos ter acesso a essas imagens, né? E nós podemos criar também as senhas com padrão seguro, né? Então, hoje no mercado aí nós temos diversos mecanismos que trazem para a gente ali como criar uma senha segura, e eu posso forçar com que os usuários criem essa senha segura, e mesmo que, por exemplo, eu crie um usuário novo e crie uma senha 1, 2, 3, 4, no primeiro login dele eu posso forçar com que ele utilize uma senha forte, né? Seguindo sempre aqueles padrões ali, uma letra maiúscula, minúscula, 8 ou mais caracteres, né? Um número e um símbolo alfanumérico ali. E nós também temos a proteção do OTP, né? O One Time Password, seria aqueles aplicativos de autenticação que nós temos hoje no celular. Então, além do usuário poder fazer usuário e senha com o login, ele vai solicitar o OTP, né? Podemos também utilizar o token, como eu falei, o OTP, juntamente com a biometria digital daquele operador. Então, cada vez se torna mais seguro e mais difícil de haver o compartilhamento de informações para que, por exemplo, pessoas mal intencionadas acessem o seu sistema de imagens, tenham acesso às imagens e façam uma exportação indevida, por exemplo, para vender para uma operadora de televisão, etc., e gerar algum tipo de sensacionalismo e também vazar dados sensíveis ou não sensíveis e dados pessoais das pessoas que estão ali na imagem, né? Todas as portas do sistema, como eu falei para vocês, a gente consegue trabalhar com controles via SSL e TLS, ou seja, câmeras com servidor, clientes com servidor, acesso via web, acesso mobile e também aos módulos que a Digiport permite, que é a leitura de placas veiculares, o reconhecimento facial, analíticos, monitoramento de alarmes, análise forense de vídeo e integrações personalizadas. Tudo isso dentro do LGPD a gente consegue tratar de forma já em compliance, ou seja, dentro do reconhecimento facial eu consigo borrar a face das pessoas que não são de interesse quando eu for fazer uma exportação. Nós conseguimos trabalhar, por exemplo, inibindo placas de veículos que também não são de interesse, né? Então, sempre dentro daqueles contextos que o Dr. Gilberto e o Francisco já explicaram para nós, né? E o gerenciamento total dos nossos usuários, eles permitem, sim, com que vocês controlem cada passo que o usuário vai tomar dentro do sistema, né? Inclusive, quanto tempo que ele pode visualizar, posso restringir os IPs de acesso, ou seja, como aqui na empresa nós temos acessos externos, os gerentes, assim como eu posso, por exemplo, fazer uma configuração lá da minha casa, usuários que, por exemplo, estariam no monitoramento, teriam acesso somente, por exemplo, da sala de monitoramento, não teriam acesso de outros dispositivos, como mobile, acesso web e assim por diante. Então, todas as ferramentas, elas ficam à disponibilidade do cliente ou da empresa que está cuidando da parte da segurança patrimonial, para que vocês controlem cada vez mais os movimentos dos nossos usuários dentro do sistema, evitando, assim, possíveis vazamentos, né? E a auditoria completa, como eu falei para vocês, para a gente finalizar aqui, nosso último slide, nós temos data e hora do acesso ou ação, as informações que foram modificadas, câmeras visualizadas ao vivo ou reproduzida, adição, acrescentação de equipamentos, né, dentro dos nossos sistemas, configurações, usuários, IP de registro da ação ou acesso,
tempo de permanência dentro do sistema, inclusive se eu acessar o meu sistema e eu perceber que um usuário está logado de forma indevida, o administrador pode deslogar e bloquear o IP daquele usuário, né? E nós também temos o tipo de acesso realizado, se ele está fazendo acesso administrativo, monitoramento, via mobile, via web e via integração, né? Então, essas são as ferramentas que a gente busca dentro de um sistema como o nosso, por exemplo, de vídeo monitoramento, para que se protejam todas essas informações, mas, claro, isto também não deixa de ser obrigatório com que a empresa ou o cliente tenham suas próprias regras, deixem isso bem claro, como o próprio Francisco falou, não é só necessário colocar uma placa ali informando sorria, você está sendo filmado, não, as pessoas têm que ter acesso, como, por exemplo, via um QR Code, a todas as regras que estão sendo seguidas e por que aquelas imagens estão sendo gravadas e aqueles dados coletados, certo? Então, queria agradecer a todos aí pela atenção, pela oportunidade de participação nesse evento. Está sendo maravilhoso aí as informações que estão sendo compartilhadas conosco. E, Isabela, me ajuda, para quem que eu passo a palavra agora? Para mim, Fernando. Obrigado, Roberto. Maravilha, Fernando. Ótima apresentação para você. Valeu, meu irmão. Pessoal, boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Se alguém quiser fazer alguma observação, pergunta, basta entrar no chat, tá? Fiquem à vontade aí. Já vi que tem algumas observações. Já vi que pediram aí o contato da Digiforte. Foi eficiente a palestra do Roberto, hein? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre LGPD e videovigilância, né, do ponto de vista de projeto, né? Você vai fazer um projeto e tem a LGPD, e uma coisa que a gente nota é que muitas vezes o assunto, né, videovigilância ou câmera, ele não é muito, não recebe muita atenção. Em algumas organizações, a maior coleta de dados que tem, mesmo que as pessoas não observem, a maior coleta de dados que tem é de dados por câmera. Então, a pessoa que está passando ali por uma câmera, está sendo filmada ou não está sendo filmada, ela tem os direitos dela aplicados, né, da LGPD. Então, o artigo 15 fala o seguinte, ó, artigo 5º, inciso 1º, o que é dado pessoal? Informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Então, se eu descer aqui, passar em frente de uma loja e ela me filmou, eu não sou identificado, ele não sabe que é o Fernando, mas eu sou identificável. Você fala, ó, pessoal, eu fui ali, eu fui assaltado, tudo mais, queria solicitar a imagem da câmera. Então, eu acho que vale a gente pensar nisso aqui, porque você tem, obviamente, né, informação de diversos titulares ali naquela sua imagem, naquele seu vídeo, e eles precisam ser tratados. É óbvio que você não vai guardar o dado de quem é, mas a pessoa pode pedir para recuperar. Eu passei em frente à sua loja, à sua fábrica, eu fui visitar o seu prédio, e pode fazer essa requisição, e ela deixa de se tornar identificável para se tornar identificada. Então, um projeto de LGPD, né, ele tem, a gente chama de duas fases, uma fase de projeto e uma fase de processo, sendo que o Privacy by Design é bem parecido com o projeto. Então, aqui a gente inventaria. Isso se aplica à videovigilância. Você precisa inventariar as áreas filmadas, você precisa inventariar os equipamentos, precisa inventariar a segurança dos equipamentos. Depois tem uma parte de avaliação. Você está atendendo a LGPD? Então, vamos dar até uma dicasinha para vocês aqui. E depois vem a implementação e o tratamento. Essa é a fase do projeto. O projeto tem início, meio e fim. Mas aí tem uma outra fase, né, que a lei chama isso aqui praticamente de governança em privacidade, né, está lá no artigo 50 da lei, e essa fase é a gestão contínua, ou seja, a LGPD é para sempre, não é um projeto que vai acabar. Ou seja, o desafio é maior ainda. É um processo que vai aumentar, ou seja, nós vamos ter cada vez mais obrigações. Nós vamos mostrar aqui como que essa parte de videovigilância está sendo tratada pela GDPR na Europa, né? Eu vou dar vários exemplos para vocês verem que o que nós estamos falando aqui é só o início. Nós podemos fazer uma live 2, aprofundando um pouco, falando de LGPD, o Dr. Gilberto sempre traz, né, casos aí dos tribunais, das decisões judiciais, mas num projeto de LGPD precisa tratar vídeo monitoramento. Tá? Acho que nós podemos ajudar vocês, o Francisco mostrou alguma coisa aí, também o Roberto apoiou. Então, um ponto é o seguinte: inventariar não só as câmeras, esses dados são simulados, tá?
Não só as câmeras, por exemplo, aqui um exemplo, Aeroporto Santos Dumont, onde estão essas câmeras? Isso tem a ver com a LGPD. O DPO não precisa nem guardar, né, a posição das câmeras, mas ele precisa saber que, caso ele precise, é um caso de dados pessoais. Uma pessoa foi agredida no portão 6 de embarque. Legal, eu preciso recuperar aquela imagem. Onde é que estão as câmeras? Quais são as câmeras que estão apontadas para ali? E, além disso, né, você pode dividir entre área regulada, aqui um exemplo do Porto de Santos, também simulado, tá? Uma área regulada e uma área não regulada. O que é a área regulada? Eu vi que alguém fez uma pergunta lá sobre base legal, né, sobre hipótese de tratamento. Os portos, por exemplo, eles têm uma regulação chamada ISPS Code, que determina que você tem que filmar diversas áreas do porto. No porto também, a própria Receita Federal, ela também exige, né, e solicita que várias áreas sejam filmadas. Então, essa área é regulada. Então, quando você vai falar o seguinte, eu vou criar minha base legal, minha hipótese de tratamento. Na área regulada, seria, por exemplo, atendimento à legislação. Na área não regulada, que você tem o sistema de câmera na sua área administrativa, nas portarias e assim por diante, aí você vai classificar como legítimo interesse. Esse processo, tá, tem alguma sofisticação. Existem vários exemplos de câmeras, né? Tem câmeras, por exemplo, imagem para contagem. Você não precisa identificar necessariamente a pessoa. Você pode usar até alguns softwarezinhos. Esse ponto vermelho aqui, ele serve só para contar as pessoas que estão ali. Mas você pode anonimizar, ou seja, quando você captura a imagem, você já grava ela com as pessoas todas anonimizadas. Quem é o cara de camisa azul e calça, sei lá, bege, que foi assistir o jogo aqui? Esse sujeito aqui, não necessariamente ele está anonimizado, né? Um careca lá, camisa azul e tudo mais. Porém, esse pontinho vermelho serve para contar o número de pessoas. Esse é um objetivo. Pode ser, ele fala o seguinte, não, eu vou contar e no final eu descarto. Ou eu vou contar e vou gravar os dados anonimizados. A lei diz que dado anonimizado não é dado pessoal. Um outro exemplo, né, são o shopping center, por exemplo, usa muito isso para saber quantas pessoas estão passando. Vários deles têm uma câmera que só conta, ela não grava os dados ali, tem que estar na política, obviamente. Outro ponto também são as câmeras, né, térmicas, né, ou seja, para você verificar, por exemplo, se a pessoa está com febre, alguma coisa parecida, e também, né, os sistemas os portais, né, eletromagnéticos também fazem algum tipo de identificação e guardam também imagens. O caso mais comum aqui para as empresas, né, que é a videovigilância do perímetro, as câmeras que estão distribuídas numa planta, estão distribuídas num prédio, né, num ambiente qualquer que você está monitorando. Câmeras de trânsito, que não necessariamente elas precisam ser uma câmera de segurança. Câmeras de segurança, aí tem um ponto, né? A LGPD tem uma exceção. A LGPD ela não se aplica à defesa e segurança, mas você precisa se classificar como defesa e segurança, tá? Então, no caso aqui, trânsito, existem vários convênios, né, entre prefeituras e governo de estado que você usa a câmera de trânsito para apoiar a segurança. Então, a Polícia Militar tem câmeras e a Secretaria de Transporte também tem câmeras. Então, essas câmeras passam a tratar a segurança. Significa que a Secretaria de Transporte ela está isenta da LGPD? Opa, tinha uma surpresa ali, já vazou. Isenta da LGPD? Não significa. Ela, mesmo a câmera sendo da companhia de trânsito e ela estando, né, compartilhada com a Secretaria de Segurança, na qual a LGPD não se aplica para atividade de propósito de segurança, a mesma imagem pode ser usada sem a aplicação da LGPD na segurança, mas na companhia de trânsito não. Por quê? Porque ela não tem esse isolamento. Outro ponto, né, as identificações por vídeo analíticos, né, coloquei até uma imagem aqui da Digiforte, estava na internet, que vai pegando, que pega a placa, ou seja, a placa de carro é dado pessoal, lembra, dado pessoal é todo dado vinculado a uma pessoa natural. Então, sim, IP é dado pessoal, então você vai armazenando aqui, mesmo que não seja a pessoa, você consegue, lembra que é pessoa identificada ou identificável, você consegue pela placa, né, algumas pessoas conseguem, desdobrar aquele número para saber, no mínimo, o proprietário do veículo, não necessariamente ele está ali dentro. Câmeras veiculares, cada vez mais comum em Uber. Câmera escondida, cada vez menores, tá?
Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo comercial aí, que um dado que aqui dentro tem tudo, tá? Tem o armazenamento, tem a bateria, tá? E a câmera no dado. E o outro ponto que é a câmera falsa, né? Eu até trouxe uma pergunta para o doutor Gilberto, é o seguinte: se eu sou assaltado na frente de uma loja, ela tem uma placa, você está sendo filmado, em tese, se eu for assaltado ali, eu posso chegar na loja e falar, olha, você tem uma câmera, eu gostaria de recuperar a imagem, porque você me filmou e você deu aviso que essa área está filmada. Ela fala, não, mas é brincadeirinha só, eu comprei lá no Mercado Livre R$29,90 uma câmera falsa, eu botei o aviso só para assustar aqui os ladrões. Ele tem responsabilidade ou não tem? Eu trouxe essa pergunta aí para o doutor Gilberto. Bom, outro ponto é a anonimização, tá? Para lembrar aí, a homenagem aos meus amigos flamenguistas aqui. Uma pessoa que está com uma máscara, né, está com o rosto pintado, não necessariamente ele está anonimizado. Isso aqui é uma matéria do Estado de São Paulo, que tem esse garoto, mas tem o nome dos pais do garoto. Então, ele, por mais que ele esteja com a máscara, né, do Hulk, ele tem no próprio jornal, identificou quem são as pessoas, os pais devem ter autorizado, alguma coisa dentro dessa linha. Mas se aplica aqui, obviamente, né, alguns, o artigo 14, criança e adolescente, aplica, né, também a própria exceção, que da mesma forma que segurança tem, o jornalismo também tem, na LGPD. Bom, esse slide ainda é muito importante, não só homenagem aos flamenguistas. Bom, e existem vários regulamentos, tá, que obrigam, aquilo que eu mostrei a vocês, no porto, se você tem uma área que é regulada, a classificação é atendimento à lei. Na área não regulada, pode ser legítimo interesse, pode ser contrato, tem vários tipos de áreas reguladas, né? Então, você chega e fala, não, eu faço aqui só a filmagem da entrada dos funcionários passando por um corredor. Não necessariamente, pode não ser legítimo interesse, pode ser com autorização ou com um contrato e assim por diante. A CNEM também, né, possui algumas áreas, né, que tratam elementos radioativos, né, ela obriga que haja filmagem, e a Marinha, né, talvez o mais conhecido, tem até checklist, tá? O governo faz fiscalização, verifica lá se está tudo certinho, tem um checklist bem profundo de obrigação de filmagem. Então, todos esses aqui são regulados, né, e essas regulações complementam a LGPD. Aí vem, qual a hipótese de tratamento? Né? Podem ser várias, tá? O que eu vejo assim, mais comum, né, pela administração pública para tratamento e uso compartilhado, né, esse aqui, a Secretaria de Trânsito, uma área de segurança que também se trata o outro elemento. Esse aqui, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador, é o exemplo que eu dei do Porto. Você tem uma lei, o SPS Code, que exige... E aí o Porto tem que dividir isso, tá? Porque tem área que é regulada, tem área que não é regulada. Ele tem que desverticalizar. Aí, e o outro ponto é esse aqui, é o legítimo interesse, para atender aos interesses legítimos do controlador. Nós sugerimos, tá, que quando é interesse legítimo, que você faça o LIA, tá? Vamos falar aqui sobre isso. Olha como é que está na Europa, né? Olha só, vou de baixo para cima. Isso aqui, ó, está aqui, ó, que é a Catedral de Madrid, tá vendo? É uma zona com vigilância de vídeo. Você tem aqui, ó, quem é o responsável, quem é o contato. Nota que não tem o nome, tá? Mas isso aqui é o contato, pode ser o contato do DPO, pode ser o contato da área de segurança, você tem que deixar um contato aqui. E para que é utilizado, ou seja, qual é o propósito dessa filmagem? Então, aquele sorria, você está sendo filmado, ele vai entrar em extinção, porque agora você precisa falar qual o propósito, quem é qual o contato e também quem é o responsável. Esses dois aqui, tá vendo aqui, ó, a Polícia de Madrid, né, lá na Europa, a polícia ela é municipal, não é estadual. A Polícia de Madrid, aí você fala, mas a Polícia de Madrid não tem aqui o propósito, não tem o contato, não tem quem é o responsável. Certamente porque ela segue aquelas exceções que nós falamos da LGPD. E até as pessoas vão lá, fazem gracinha na placa e tudo mais. Aí, olha só, essa empresa aqui, ó, Carluz Seguridade, e essa Altatec Seguridade, as duas, né, devem ser prestadores de serviço. E eles fornecem para os clientes dele uma plaquinha para o próprio cliente preencher. Ó, esse aqui é um terceiro, ele distribui, aí o cliente vai lá e preenche. Nota esse aqui, ó, Banco de Espanha. Banco de Espanha é alvo, né, daquele filme Casa de Papel, né?
lá na sede do Banco de Espanha, tem quase que uma mini política aqui, tá vendo? Ó, esse aqui também, ó, também uma mini política. Não sei qual que é esse aqui, CaixaBank. Eu acho que ele é do Barclays. Então, aqui também uma política. Olha só o cuidado que está se tomando com relação a isso. E esse é o caminho, tá? A Europa está toda assim, GDPR está obrigando todo mundo a fazer isso e vai chegar isso em breve aqui. Então, você tem um prédio, ó, tá aqui o prédio do banco, tem uma câmera bem grande e o aviso aqui, ó, zona vigiada, ó, tá vendo? Não necessariamente, porque às vezes é o seguinte, não necessariamente está correto, está embaixo da câmera, né? Porque, na verdade, você precisa mostrar numa área filmada. Então, você precisa também fazer uma análisezinha para ver o melhor lugar para você deixar claro e ser bem transparente, né? Seguir o princípio da transparência. E algumas outras plaquinhas aqui, tá? Para vocês. Também, ó, uma aqui que tem uma política, uma outra aqui que coloca o contato 24 horas do fornecedor, não necessariamente faz a identificação. Aqui também aponta para a lei, né? Porque você fala, por que não é GDPR? Olha só, a lei de proteção de dados na Espanha existe desde 1999. Tá? Isso não é novidade. O que é novidade na Europa é você juntar a legislação, criar um regulamento e criar vínculo com os outros países, dizendo que só vai fazer negócios se eles atenderem a legislação de proteção de dados. Então, aqui, ó, esse cara aqui botou lá a plaquinha, mas esqueceu de preencher. Então, esses são os modelos, né, que a gente vai passar cada vez mais a seguir. Bom, e o vídeo monitoramento ele tem uma história grande, né? Vai muito além dos recursos associados, tá? Vai muito além do vídeo. Você tem, né, a própria Digiforte tem aí recursos, né, de identificação das pessoas, pode ser anônimo ou não. Você fala, não, mas eu só quero ver quem vai para um lado, quantas pessoas vão para um lado, quantas pessoas vão para o outro. Então, não precisa identificar a pessoa, não. Anonimiza. Esse caso aqui, ó, eu preciso saber quem é a pessoa, e eu preciso saber se ela está com EPI, né? Está com equipamento de proteção individual, está com bota, está com luva, está com capacete, e aí os sistemas já mostram isso aqui para você. Legal, se eu quero ver isso aqui, eu não posso anonimizar, né? Porque eu tenho que avisar para o cara. E esse aqui pode, inclusive, se classificar como uma hipótese de tratamento de preservação da vida e da saúde. Então, são análises que são necessárias fazer. E também identificação, contagem de pessoas. E também, né, algumas câmeras, né, elas têm gravam o GPS tanto na filmagem como nas fotografias. Então, são recursos que a gente começa a pensar. Então, é diferente fazer LGPD para um conjunto de câmeras que tem inteligência artificial e para outro conjunto que não tenha inteligência artificial. Como é que você integra com o projeto de LGPD? A sua política de vídeo monitoramento precisa estar pronta, publicada, alinhada com a LGPD, e muitas vezes você precisa fazer um aditivo ao contrato de trabalho, dependendo do tipo de modelo que você faz. Precisa definir a hipótese de tratamento, que é a base legal. Tá? Já mostrei aqui alguns tipos, né, de hipótese de tratamento. Quando for legítimo interesse, vale aplicar um LIA. O LIA é um modelo, né, que é a avaliação de legítimo interesse, e que é uma ação preventiva muito importante. Eu diria que é mais importante do que o relatório de impacto, porque ali você foi proativo, você atuou em cima de uma base considerada legítimo interesse, e é uma base crítica. Passa a criança ali. Se passa a criança, você está vinculado com o artigo 14 de criança e adolescente, assim por diante. Tem que fazer um inventário das áreas monitoradas, internas e externas. Se você aponta a câmera para o lado de fora, como aquele banco que a gente viu, precisa monitorar, as câmeras internas e externas, os servidores das câmeras, que você precisa aplicar segurança, né? Às vezes é muito comum, né, você olhar um servidor, o Roberto fez esses alertas aí, né? E você vê que estão ainda com a senha default da instalação. Se está em nuvem também, se as suas imagens vão para a nuvem, como é que está o contrato do seu provedor de nuvem. Também cadastrar os fornecedores, os contratos, aplicar segurança cibernética e homogeneizar o vídeo monitoramento. Isso aqui vai trazer uma facilidade bem razoável, tá, para a sua análise, porque um cliente nosso, por exemplo, depois que nós fizemos o cadastro das câmeras, dos contratos e tudo mais, ele descobriu que uma planta dele, a filmagem era gravada dentro de casa e não tinha política. Descobriu que a outra planta era um provedor de serviço que gravava dentro do ambiente dele, dentro de um servidor dentro dele. Um terceiro já estava em nuvem. Então, para você aplicar políticas em ambientes heterogêneos, né, é realmente uma coisa mais complexa.
Então, para a gente concluir, pessoal, nós vamos fornecer para vocês, ó, tem um PDF aqui, vocês podem editar, tá? Vocês podem ou bater esse link, vou pedir para o nosso pessoal aí colocar no chat, enquanto a gente prepara aqui as perguntas. É uma plaquinha, você pode pegar e imprimir, tá? Ela é um documento vetorial que está em PDF, então você pode aumentar, diminuir. Ele está em tamanho A4 e é um aviso de área filmada que você pode tratar esse aviso, né? Ou seja, tem algumas sugestões, você botar o seu logotipo, tem a sugestão aqui de colocar um QR Code para apontar para as suas políticas, como o doutor Gilberto sugeriu, coloca quem é o responsável e também o contato, né? Não necessariamente precisa ser o DPO, o encarregado. Não sugiro, né, evitar botar o nome de alguém aqui, né? Ou seja, botar um e-mail indireto. Se você quer botar DPO, coloca. Se quer botar área de segurança, coloca. De qualquer maneira, ele é algo assim que, obviamente, vale a pena você refletir para ver qual é o impacto, né? Qual o nível que pode ter. Se você quiser apagar o Powered by Módulo aqui, pode apagar. Então, vocês podem usar um editor de PDF para editar isso aqui. É um pequena lembrança que nós estamos deixando aí com vocês. Agora, isso tem outro ponto, né? Além de atender a questão da regulamentação, né? Esse item aqui também vai ajudar na divulgação da sua LGPD internamente. Imagina, se você precisa fazer uma campanha de divulgação, um engajamento na LGPD, você, com certeza, você fazendo placas desse tipo, elas vão estar espalhadas, né, em boa parte da empresa, você vai transformar isso aqui numa campanha de divulgação. Não necessariamente precisa ser amarelo, você pode usar outra cor. Se você quiser trocar ideia sobre isso, tá? Nós temos uma boa experiência e também eu vou disponibilizar aqui esse PPT. Tá? Então, vocês fiquem à vontade para baixar, para utilizar da maneira que vocês acharem melhor. Tá? Então, nós vamos procurar aqui responder algumas perguntas. Então, doutor Gilberto, você podia, por favor, responder aquela pergunta lá que eu fiz no início. O que acontece com essa história de câmera falsa agora com relação à LGPD, né, e a própria legislação, né? Se o Francisco Roberto puder ligar as câmeras aí. Fernando, a questão é super interessante, né? Porque quando você faz uma promessa de que você vai monitorar, né, você está fazendo isso normalmente por marketing ou para atender um dever. Quando é por marketing, vamos supor o caso de um supermercado ou de um shopping center, né? Aquilo ali mostra para o cliente que ele vai estar mais seguro para frequentar aquele ambiente, né? No caso do shopping center, especialmente o estacionamento. Então, aquilo é um contrato, se transforma num contrato. A oferta pelo Código de Defesa do Consumidor caracteriza um contrato de consumo. Então, se você disse que ia monitorar e não monitorou, você está violando um contrato e você fica passível de uma indenização. Então, esse é o lado marketing da coisa. Mas aí tem um outro lado que é atender um dever. E aí é interessante esse parênteses, porque a gente veio falando na apresentação sobre se pode ou se não pode. Se tem direito ou se não tem direito de monitorar. Mas tem um outro lado da moeda, que é o dever. Eu tenho uma outra legislação que não é LGPD, e sim uma legislação da área de segurança, que vale tanto quanto a LGPD, que diz que eu tenho que monitorar, né? Então, eu não só posso, como eu devo monitorar algumas situações, né? Você citou, por exemplo, dever regulatório, né? Tem uma decisão, aliás, duas, super interessantes, na mesma situação, e o que muda é se a pessoa prometeu ou não prometeu o que ia monitorar. Ambas são portais da internet e tinham salas de bate-papo. Uma dizia, eu vou ter um monitor para acompanhar as discussões na sala de bate-papo. Essa foi condenada porque prometeu e não tinha e não cumpriu. A outra que não prometeu nada foi absolvida. Então faz toda a diferença do mundo se você está dizendo que vai monitorar e depois não monitora, né? Tem algumas questões interessantes aqui. Eu vi uma questão aqui no chat também com relação à placa de veículo. Tem literatura com relação ao pedágio, dizendo que a placa de veículo ela não é um dado pessoal que identifica, mas que torna identificável. Se você vai no Detran, você vê a quem pertence aquele carro, né? Então, se é uma universidade ou uma concessionária de serviço público de pedágio, né, tem alguma coisa dizendo que vai monitorar,
tem realmente que monitorar, porque aquilo ali é seguramente um dado pessoal. Então, são questões assim de você harmonizar segurança e privacidade, e por isso, volto a dizer, a gente tem que ter uma política para uma, política de LGPD, tem que ter uma política para outra, política de monitoramento, segurança, e tem que harmonizar as duas, né? A gente tem uma lei própria que diz o seguinte: se você for um dos polos da comunicação, você pode monitorar. Você está, né, conversando com alguém. Se você é um terceiro, você está fora dessa relação, você só pode monitorar se você tiver um objetivo autorizado em lei, né? Então, o que é importante nessa história? É você caracterizar que você é parte da relação, que você tem um contrato, né? Deixar claro que você vai monitorar isso, isso, isso. E aí, na hora que você parte da relação, você tem o direito, né, além de ter o dever de monitorar. Obrigado pela pergunta. Legal. Pessoal, se vocês quiserem olhar o chat aqui, porque os participantes estão concorrendo com os palestrantes aqui, só tem pergunta boa. Francisco, se vocês quiserem pescar perguntas, né, tipo o doutor Gilberto aí, que é veterano nas nossas apresentações, fez também aí. Francisco, tem uma pergunta aqui interessante, né, do Arnaldo, que ele fala o seguinte: ter cuidado para não transformar o Plano Geral de Segurança das Empresas em apêndice da LGPD, ou seja, um depender do outro, né? Mas tem também um correlacionamento entre lei e políticas, né, que você pode fazer, né? Como é que você pode comentar isso aí? Pegando essa tua deixa e da tua apresentação, Fernando, e da área portuária ali, simulando, né, no Porto de Santos, e essa colocação do Dr. Gilberto, é exatamente isso. Há sempre uma correlação. A LGPD ela traz um complemento, uma proteção maior, mas como o Dr. Gilberto acabou de colocar, existem outras legislações concorrentes com ela. Então, você ter uma política já implementada, ela vai trazer subsídios que vão trazer uma melhoria para essa política de segurança, focando aqui um pouco na segurança patrimonial, mas também na segurança do trabalho. O Fernando usou uma imagem ali exatamente que identifica naquele tema do SMS, quando a gente fala de segurança do trabalho, do uso do EPI. Então, a gente, às vezes, vai identificar através de uma câmera, sendo monitorada e definida essa monitoração pelo encarregado definido, se o colaborador está usando os EPIs obrigatórios para aquela atividade. E aí ele já identifica através da imagem da câmera e assim consegue interceder, evitando que venha ocorrer um incidente ou acidente. Por mais que a política de proteção já esteja ali estabelecida, a LGPD ela traz um ganho, ela complementa com esse dado ações que vão contribuir pela melhor gestão do todo, da política de segurança patrimonial ou de segurança do trabalho, focando um pouco aqui. Eu achei muito interessante isso e a gente sempre vai estar trazendo isso em outros aspectos. Um outro que eu tinha pensado, o doutor Gilberto já respondeu, que era o da placa de carro, que não só em pedágio, como em alguns locais, também no próprio acesso a shopping, há aquela aquisição da imagem para você poder pegar o ticket, e aquilo não identifica inicialmente, mas torna identificável caso haja necessidade, como o Fernando também colocou. Legal. É interessante, o Arnaldo completou também, né? Cuidado para não transformar os planos, né, em apêndice da LGPD. Isso, e o Zé Ricardo ainda levantou, o Zé Ricardo cortou aqui, ó, sem punição e cobrança devido às empresas, não sairemos do ambiente de conformidade legal. Eu acho que tem um ponto bem bacana com relação a isso, né, que é exatamente o engajamento das pessoas e a responsabilização, né? Cada vez mais existe responsabilidade civil nos gestores, né? A LGPD é contra o CNPJ, e o gestor tem responsabilidade objetiva nisso aí. Roberto, mais uma pergunta aqui, ó. Pô, de Forte aí, obrigado aí pela presença. Pô, vou chamar em todos, que de Forte faz o maior sucesso. Pô. Então, maravilha. Roberto, tem uma pergunta legal aqui, que é o seguinte: já foi até tratado de algumas formas, né? Se a filmagem e identificação de placa de veículo, né, ao acessar o campus universitário,
seria considerado tratamento de dados pessoais, né? O doutor Gilberto até falou que sim, mas essa questão dos analíticos, né, eles são bem amplos, eles não pegam só a placa, né? Eles podem coletar dados para identificação facial, pegam, né, padrão de containers, né, leem QR Code que estão no veículo. Então, você podia comentar um pouquinho sobre esses pontos, né? E que e aumentam o grau de identificação e de tratamento de dados pessoais, né? Exatamente. Bom, nesse caso, né, quando a gente fala em tratamento desses dados, principalmente quando envolve além do próprio CFTV convencional, quando a gente começa a aplicar módulos, onde a gente vai ter, por exemplo, uma placa de leitura uma câmera de leitura de placas veiculares, um reconhecimento facial, né, uma análise, por exemplo, de EPIs, pessoas armadas, né, fazer a identificação do módulo de anticrimes, que é o que a gente chama. Então tem que ter aquele interesse, né, o porquê de usar aquelas imagens e o porquê de fazer aquela verificação, se há realmente aquela necessidade. Nós temos diversos projetos onde, por exemplo, projetos em condomínios de alto padrão, onde faz-se não somente a leitura da placa veicular, mas se realiza uma dupla verificação, ou seja, a placa do veículo mais a face do condutor. Se não for o condutor do veículo, o proprietário ou o condutor principal, aí o segurança é acionado para perguntar o porquê que aquela pessoa está com aquele veículo adentrando aquele local, né? Então, tudo isso para manter a segurança, tanto do condomínio, quanto da pessoa que está adentrando naquele local, né? Então, tudo isso é muito importante ser levado em consideração, como, por exemplo, a preservação da vida, né? Utilização de EPIs. Então, você tem uma câmera monitorando o local de obras, onde todas as pessoas têm que estar utilizando colete de identificação, protetor auricular, utilização de óculos, mais capacete. Tudo isso está colocando ali uma regra para que você proteja não somente a empresa de um possível problema jurídico de uma pessoa que se machucou, mas também protegendo a própria pessoa de não se machucar ou até mesmo colocar a vida em risco, né? Utilização de celulares em locais proibidos, que uma distração, uma pessoa que pega um celular para olhar um WhatsApp perto de um maquinário pesado, pode acabar se machucando, causando danos para a empresa e também para si própria, né? Então, todos esses módulos a gente consegue agregar dentro do sistema, sempre, como eu falei dentro da apresentação, provendo os mecanismos para que esses dados não vazem de forma indevida ou sejam abduzidos, né? Então, tudo isso a gente consegue ofertar dentro do sistema para proteger a empresa e para proteger o indivíduo que também está sendo monitorado, né? O módulo anticrimes, principalmente, a gente tem feito bastante projetos em escola, porque a gente teve aquela tragédia, né? Naquela creche no sul do Brasil. Então, caso você tivesse um sistema de monitoramento ativo, como, por exemplo, câmeras na entrada da escola, já identificando pessoas com armas longas ou curtas, e a escola já tivesse um plano de defesa ali do seu ambiente, identificando aquela pessoa, a gente já poderia ter colocado as pessoas para dentro da sala, trancado as salas, né? E assim ter evitado a perda de muitas vidas. Então, o sistema de segurança, ele com esses módulos, e sempre voltando-se às regras de operação deles, a gente pode prevenir muita situação indevida ou situações de risco dentro da empresa e para o indivíduo também. Legal. O Matheus fez um comentário aqui, né, que a área de RH disse que a LGPD é só uma formalidade, no Brasil ninguém vai ser multado. Bom, a área de RH está colocando a empresa em risco, nesse caso aí, tá? Sem ser direto, e vale a pena refletir sobre esse assunto, tá? E acho até, Bela, a gente ia fazer a próxima live sobre artigo 50, vamos fazer sobre conscientização, tem muita gente aqui falando sobre isso, tá? Eu vou pegar essa deixa aí, Fernando, para observar isso, e que na nossa metodologia a gente sempre entrega próximo ao final do projeto, o nosso engajamento, ou seja, o bottom-up. A gente consegue, na condução do projeto, trazer toda a empresa de baixo para cima para engajar com a LGPD. Isso é bem bacana na nossa metodologia. A gente faz uma entrega sensacional, os nossos clientes estão sempre satisfeitos. O engajamento é uma coisa interessante, né? Se o time está engajado, você não precisa mais convencer o topo da organização, né? Porque aí aquele famoso, a voz do povo é a voz de Deus. Você consegue engajar. Sim. Fala, inclusive, Roberto. Sobre esse comentário do Matheus, tá? Que a LGPD ela é só uma formalidade. Nós aqui, principalmente eu da área de projetos, nós já barramos diversos projetos, né? Principalmente da utilização do reconhecimento facial no retail,
por conta da utilização, do objetivo de utilização desses dados biométricos, que são dados sensíveis, né? Dados biométricos são dados sensíveis, para finalidade de marketing, né? Então, os projetos foram barrados, a gente não levou para frente, até porque nós estamos em compliance com o GDPR e LGPD. Então, você tem que deixar claro para o cliente, nós como fábrica temos essa responsabilidade, onde você vai mostrar para ele que, por exemplo, o Roberto entrou dentro de uma loja varejista, chegou uma mensagem no meu WhatsApp, falou assim, Roberto, o vinho que você gosta hoje está em promoção. Se eu não dei autorização explícita para isso e também documentada, eu posso multar a empresa, né? Eu posso processar a empresa que está fazendo isso porque está utilizando meus dados de forma indevida, né? Então, quando a gente se trata desses tipos de dados, né? Então, eles não estão só no papel, não, tá, Matheus? Então, isso daí é uma coisa que já está pesando bastante. O LGPD hoje, cada vez mais, a gente faz leituras de editais onde já tem que estar em compliance com o LGPD. Então, não é apenas uma formalidade. Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A empresa está realmente colocando todos os setores ali em risco. Fernando? Sim, doutor Gilberto. Eu queria fazer duas observações. Uma é o sistema da Módulo, ferramenta, já tem uma compatibilização entre segurança e privacidade na plataforma documental. Ali você já tem políticas que conversam entre si, né? E tem uma pergunta aqui sobre condomínio empresarial, tá? Prazo mínimo e prazo máximo de guarda de informação. Eu queria fazer um contraponto com condomínio residencial. No empresarial, você tem muito mais fluxo e você tem muito mais profissionalismo, normalmente. E o que a LGPD diz? Que você tem que ser proporcional. Quanto maior o volume, maior o dever. Tem uma decisão super interessante da Suprema Corte dos Estados Unidos dizendo que o prazo de guarda tem que ser inversamente proporcional à quantidade de dados. Então, no condomínio empresarial, na minha sensibilidade, mínimo de uma semana, porque é o prazo para alguém poder reagir rapidamente, e chamar as autoridades, etc., e máximo de 30 dias. Uma semana, mínimo, 4 semanas, máximo, é a minha sensibilidade. Excelente. O Jader fez um comentário bacana aqui, ó, que a LGPD fala em controle de ativos e as câmeras são um ativo. Eu acho que um pouquinho, completando o que você falou, Jader, a LGPD fala também em tratamento de dados e a câmera é um elemento 24/7 de coleta. Ele não coleta só na hora do expediente, ela pode estar rodando. E tem vários sistemas, né? Ela só começa a gravar caso tenha movimento. E câmera está cada vez mais comum, né? Você vê, por exemplo, que os policiais militares em São Paulo, e aqui no Rio vai passar a ter, estão com câmera nos seus uniformes. E eu vi uma cidade, eu não lembro qual, mas me falaram ontem, que vai colocar... Tem tido tanta violência dentro de sala de aula que estão colocando câmera nos professores. Então, isso aí é um mundo gigante para a LGPD, né? Eu vi aqui um caso, ó, o Edson fez uma pergunta, doutor Gilberto, eu acho que vieram vários ganchos aqui, gatilhos, acho que está até difícil você saber qual comentário que faz. Mas o Edson fez uma pergunta bacana aqui, que é o seguinte, no caso de gravar o ambiente interno da empresa, né? A imagem só é disponibilizada em caso de requisição, lembrando que tem a segurança cibernética, né? Cuidado para não ser invadido. Inclusive, esses servidores Aí, Roberto, você podia comentar logo depois, vamos fazer uma rodada agora de encerramento. Inclusive, Roberto, esses servidores, muitas vezes, eles não ficam sob a gestão da área de TI, né? Então, muitas vezes, eu acho que nós temos visto, né, casos de servidores que guardam o ambiente de nuvem que armazenam, né, que não necessariamente estão sob a política de segurança da organização, né? Às vezes fica numa área de segurança patrimonial, a gente tem visto esse ponto também. Então, ele fala o seguinte, só é disponibilizado em caso de requisição. Então, ele está perguntando se está aderente pelo fato de não estar identificando diretamente as pessoas filmadas. É aquela questão do identificado e identificável, né? Ou tem que ter um termo de consentimento. Ou seja, para filmar uma área interna tem que ter um termo de consentimento. Como que é isso aí? Doutor Gilberto, pode concluir também. Aí depois a gente faz a rodada com o Francisco, o Roberto, e eu fecho aqui para você, para a gente. Edson, tua pergunta é excelente. É preciso consentimento não só para você atender uma requisição da área usuária, mas também para você próprio coletar, né, para você filmar, independente de requisição, né? Então, as pessoas, os funcionários têm que estar avisados numa política própria. E no detalhe, senão eles vão achar que você só vai monitorar a imagem, mas você eventualmente vai querer monitorar e-mail e outras coisas mais, né? De modo geral,
você deve monitorar áreas comuns, corredores e tal, e não botar uma câmera focando no monitor, na tela do computador do funcionário. Em casos pontuais, justificados, caso a caso, quando houver uma suspeita comprovada, aí você sai da área comum e pode focar direto naquela situação. Então, para resumir, não é só quando é atender uma requisição, a coleta também exige consentimento, e você procura administrar no geral e só vai no particular quando houver uma suspeita que justifique. Perfeito. Concluído, doutor Gilberto? Concluído. Beleza. Bom, Francisco, a última fala aí para a gente, cara. Eu acho que essa colocação do Dr. Gilberto aí complementa e encerra bem. Inclusive, aqui tinha uma pergunta do Marcelo sobre biometria, para estar enquadrado nesse contexto. O que eu acho que a gente tem que adequar a partir de agora é a LGPD às nossas vidas. Quando a gente fala desse engajamento, ou seja, bottom-up, de baixo para cima, é uma metodologia que a gente traz cada colaborador, ou seja, a gente tem que trazer dentro da empresa, cada colaborador mostrando o seguinte: se você faz isso no seu dia a dia, torna rotineiro essa preocupação com a proteção dos seus dados, já que você é o titular dos dados, isso vai impactar positivamente dentro do seu ambiente de trabalho. Então, você vai estar com seus dados plenamente protegidos como indivíduos no seu dia a dia, replicando para dentro da sua empresa. Então, com isso, essa conscientização só vai melhorar o nosso dia a dia, as nossas vidas, como o Roberto colocou, e não passarmos por constrangimentos desnecessários de adentrar um local e ser indagado através de um WhatsApp ou de um outro sistema de mensagem. Temos aqui o produto à sua disposição, sem você ter dado aquela autorização para a interação. Eu acho que esse engajamento é muito importante, não apenas para as empresas, mas para nós como indivíduos. Nós devemos ver a LGPD como uma ferramenta de uma vida melhor para todo mundo. Beleza. Roberto, palavras finais aí, cara. Vamos convidar para novas lives, hein, cara? Muito obrigado aí você e o time da Digiforte. Liga o microfone, Roberto. O cara ficou tão emocionado, nem ligou o microfone. Olha só. Não, eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre à disposição para participar junto com vocês. Bom, o doutor Gilberto colocou perfeitamente, né? Primeiramente, a coleta, né, desses dados tem que ser consentidos, isso através de contratos, etc. Demonstrar a real finalidade do porquê que esses dados estão sendo capturados e gravados. E a gente entra também no assunto, né, que hoje em dia se torna muito mais comum as requisições, e não somente a gravação de áudio, de vídeo, mas também a gravação de áudio, que envolve ainda mais privacidade das pessoas, né? Então, se você está no ambiente onde está sendo capturado vídeo mais áudio, isso também tem que estar dentro do consentimento, tem que ter uma razão do porquê a gente fazer isso, né? E a LGPD, ela está vindo, ela vai chegar de maneira forte, tá? Ela vai chegar de uma maneira onde vai realmente bater muito forte em empresas que não vão se adequar a isso, empresas que, por enquanto, a gente vê que tem muitas empresas ainda não preocupadas com a utilização do LGPD. Então, isso vai ser realmente um game changer para a gente aí nos próximos meses, aí, que a gente vai ter realmente um impacto muito grande da utilização e da não adequação das empresas a essas novas regras, que vêm para nos proteger, né? Muitas empresas ainda olham para o LGPD como isso vai ser um empecilho. Não, isso vai ser um empecilho à adaptação. Mas depois que a gente estiver adaptado e que a gente tiver essa lei geral de proteção de dados realmente implantada no nosso mercado, as pessoas vão se sentir muito mais seguras, as pessoas vão se sentir muito mais protegidas pelo nosso sistema de coleta de dados, que hoje, em todos os lugares onde você vai, tem coleta de dados, e-mail, telefone, CPF, RG, foto. Então, tudo isso vai ser muito mais bem tratado. Então, toda a tratativa de dados hoje vai ter que ser muito bem protegida. E lembrando que a pessoa também tem o direito ao esquecimento. Fala assim: eu quero que vocês tirem meus dados do seu sistema, e a empresa tem que tirar esses dados de lá. Beleza, Roberto. Muito obrigado, então. Acho que esse assunto aí é bem relevante. Nós estamos à disposição de vocês, tá? Vocês podem entrar em contato direto aí com nossos palestrantes, fala com o nosso pessoal de marketing.
falem com a Digiforte. Eu acho que tem muito a se discutir desse assunto. A gente vê que acabou virando em várias organizações, em vários projetos LGPD, uma área de sombra, porque ficou muito focado na TI, e eu acho que é um momento importante. Vocês puderam ver aí também, né, que a Digiforte tem até, já está apontando o seu produto para ser compliant com a LGPD. Isso é uma questão realmente de inovação, mas daqui a pouco é sobrevivência, né? Ou seja, você não vai ter mais possibilidade de atuar no mercado sem estar compliant com a LGPD. Meus amigos, muito obrigado. Agradecemos a todos vocês. E até uma próxima vez, tá? Obrigado a todos. A gravação vai ficar disponível, vai estar disponível até a semana que vem. E contem conosco. Muito obrigado. Maravilha, pessoal. Excelente dia para vocês aí. Obrigado a todos pela participação. Obrigado, pessoal. Logo, obrigado a todos.